na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. São João 14, 12. Ele voltará em forma de carne. Somente a revelação irá posicionar para você esta Escritura, aquele que não são aqueles, é um só, aquele que crê em mim, fará. Jesus estava falando de uma vinda futura. Ele estava falando de algo que aconteceria. Ele estava falando de alguém, aquele, pessoa, aquele que crê em mim, fará. Então são coisas que a gente tem que ver que aquelas profecias de Jesus tinham tempo para cumprir. E eu estou vivendo, nós estamos vivendo aqui do outro lado, olhando para trás, para a Escritura que cumpriu. Jesus estava no Oriente, olhando para o Ocidente, para esta Escritura de São João 14, 12, que cumpriria. Agora, nesse tempo, já veio aquele que creu, aquele que fez as mesmas obras. Foi o tempo do irmão Branham. Aquilo cumpriu. Ninguém mais virá e cumprirá São João 14, 12. E era uma profecia de Jesus para o futuro, era o cumprimento da profecia de Jesus no tempo do irmão Branham, no entardecer haverá luz, Jesus no amanhecer, profetizando para o entardecer. Branham no entardecer, cumprindo o ministério que Jesus prometeu. Agora, nós estamos aqui depois do irmão Branham, depois das eras da igreja, nós estamos no tempo da noiva. Então a noiva tem que olhar para trás, ela tem que olhar para o tempo do sétimo anjo e ver onde aquela Escritura de São João 14, 12 já cumpriu. Você não tem que esperar nenhum homem aqui na frente. Isso já cumpriu. Eu quero mostrar para vocês estes parágrafos que são tão claros para mostrar que isso já tem acontecido. Vamos ver Jesus. Laodiceia 73, uma parte do parágrafo. Assim como ele tratou com Israel, ele separou Abraão e sua descendência através de Isaque. Agora, fora de todo parentesco, tribo e nação, ele tem proposto uma nova criação. Ele é o primeiro desta criação. Ele era Deus, falando de Jesus Cristo. Irmão Branham está falando de Jesus Cristo. Ele era Deus criado na forma de homem. É isto que você tem que ver, o primeiro desta criação. Esta criação não quer dizer a criação de Adão. Esta criação é a criação de Deus. Ele mesmo vindo como o primeiro desta criação por obra do Espírito Santo. Você sabe alguém
que nasceu primeiro do que Jesus, por obra do Espírito Santo? Não tem, ele é o primeiro desta criação, obra do Espírito Santo, que era Deus criado na forma de um homem. Eu quero que vocês notem que o irmão Branham vai mostrar que ele tem que vir outra vez. Agora, irmão Branham mostrou isso em 61, na mensagem à Era de Laodiceia. E isso cumpriu em 63. Vou também mostrar para você. Laodiceia 65. Ele mandou o Consolador. Ele foi o Consolador. Tem gente que separa. Daí ele mandou, ele foi outra coisa. Não, ele mandou o Consolador. Ele foi o Consolador. Ele era um Consolador em carne. Mas ele tinha que voltar em espírito para ser o Consolador dentro. Ele era o Consolador com eles. Ele tinha que ser o Consolador dentro deles. Ele voltou em forma de espírito sobre a igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira em meio da igreja. Presta atenção agora. Porém, algum dia voltará outra vez em forma de carne. Meu irmão, para quando é que você espera isto? Jesus já veio, foi Deus criado na forma de homem. Irmão Branham já veio, que era exatamente o cumprimento desta promessa que o irmão Branham diz, porém algum dia voltará outra vez em forma de carne. Nenhum crente espera Jesus em forma de carne, porque para esperar Jesus em forma de carne, eles teriam que esperar Jesus aqui na terra, aquele Jesus mesmo. E todos nós sabemos que agora ele não pisará na terra. Ele vai vir nos ares para arrebatar a igreja. Mas o irmão Branham estava falando assim, porém, algum dia voltará outra vez. Ah, se vocês pudessem perceber, se o povo que ouviu o irmão Branham em 61 pudesse perceber que esse algum dia voltará, seria exatamente em 28 de fevereiro de 1963, quando o irmão Branham diz que ele diz, eu estava lá, quando aquela nuvem apareceu. Aí tem os estudiosos que gostam de discutir e diz que ele não estava lá. Agora, o próprio irmão Branham diz que ele estava lá. Eu não trouxe nem o parágrafo aqui. Eu estava lá. Mas, alimento espiritual, em seu devido tempo, né? Ele diz, eu estava lá. 84. Agora, foi Branham que falou. Era exatamente esse dia. Voltará outra vez em forma de carne. Agora, você pensa que ele voltaria em forma de carne e ele seria Jesus mesmo? Não. Era Jesus voltando algum dia em forma de carne. Era ele vindo em outra carne. Porque ele não pode vir mais, aquele Jesus não pode vir mais em carne. Ele já cumpriu o seu propósito aqui na terra. Ele veio do céu para morrer de cordeiro. Ele veio e deu a vida para que ele pudesse ser o intercessor e voltasse nos dias do irmão Branham, que era o entardecer, o tempo do leão, quando o leão bradou, em Apocalipse 10:3, era o dia que Jesus estava outra vez em forma de carne. Senão você vai ficar esperando Jesus em forma de carne e não vai vir mais. Veio Jesus no amanhecer e veio Jesus em Branham no entardecer.
Deus caminhou por nossas ruas, por nossas praças, como já foi dito aqui, numa carne, num homem, que é exatamente outra vez. Olha, guarde as palavras. Porém, algum dia voltará outra vez. Não foi apenas a vez que ele veio em carne para morrer, mas ele voltaria em carne outra vez. Isto para cumprir São João 14:12, para cumprir São Lucas 17:26-30. Você não pode ver outra coisa, porque os dias de vir em carne, Deus estar em carne, era dias do Filho do Homem. Quando ele vier agora, ele vai vir nas nuvens arrebatar a sua igreja, ele não pisará na terra. Por isso, quando você lê Apocalipse 1, quando fala que todo olho verá, não foi a primeira vinda, não foi esta segunda que ele veio em carne. Diz o irmão Branham que será a terceira vinda, quando ele vem para reinar. Apocalipse 19, quando ele vem com um novo nome. Para ele vir com um novo nome, ele tem que ter subido com um novo nome. Então, ele vai vir com um novo nome para viver o milênio. Porque quando ele morreu, diz o profeta que ele subiu com um novo nome. Mas ele não operou nesse novo nome. Ele operou no nome de redenção, de cura divina, de salvação, de batismo, que é o nome que nós conhecemos, Senhor Jesus Cristo. Mas ele prometeu vir outra vez, em carne. Aí ele veio nos dias do irmão Branham e cumpriu São João 14:12. Aquele que crê em mim. Irmão Branham, sétimo anjo, foi aquele que creu em Jesus. Os outros creram em denominações, mas William Branham foi o que creu verdadeiramente em Jesus. Como Jesus diz, aquele que crê em mim fará, também fará. São profecias, meus irmãos, lá do passado para o futuro. Foi Jesus profetizando. Vai vir este alguém e fará as mesmas obras que eu faço. Ele estava comparando a vinda do sétimo anjo, daquele que crê nele e que faria as mesmas obras. Ele estava comparando ele com aquele homem. Ele fará as mesmas obras que eu faço. Porque Deus estava em Jesus, que Deus é Espírito. Agora Jesus voltou à condição novamente espiritual para poder vir na igreja. Por isso ele veio como uma coluna de fogo, línguas de fogo no dia de Pentecoste, coluna de fogo no tempo de Saulo, no caminho de Damasco, capítulo 9, capítulo 22 de Atos. Agora, ele tinha que vir em carne outra vez. Quando ele veio na coluna de fogo para Saulo, ele estava provando que ele era o mesmo que tinha vindo e morrido na cruz. Quando ele veio aqui no entardecer, que ele teve o sinal, essa coluna de fogo em sua cabeça, que é o Logos de Deus, o Logos da plenitude de Deus, sobre ele, estava provando que ele era aquele mesmo que manifestou nos dias de Paulo. Só que ele estava em outro homem, o homem que creu nele, o homem que fez as mesmas obras que Jesus fez e maior ainda. Foi Jesus quem disse. Você quer discutir, discute com ele. São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores. Agora você sabe, irmão Branham vem e diz assim, essas obras maiores,
e dizer pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. A pregação do último dia do anjo de Deus, de Apocalipse 10, de 1 a 7, cumprindo São João 14, 12, cumprindo Lucas 17, 26 a 30 e outras escrituras. Depois de sua manifestação como Filho do Homem, que era Cristo nele. Ele não era o Filho do Homem, mas o Filho do Homem estava nele. Jesus falou desses dias do Filho do Homem, que isso aconteceria, e Filho do Homem é um homem profeta. É Deus operando através de um homem profeta. O homem profeta não foi o da Índia. O homem profeta não foi de Porto Rico, nem é este da África. O homem profeta que Deus manifestou como Filho do Homem foi Apocalipse 10, de 1 a 7. Não tem outro homem para cumprir isto. Já cumpriu. E a mensagem dele, pregando aos perdidos, é exatamente estas almas que estão em prisão agora. Não é almas que vão estar em prisão. Não. Jesus foi e pregou para os espíritos em prisão dos dias de Noé, que não creram na mensagem de Noé. São Pedro falou nisto. Mas agora vem outra vez o ministério do Filho do Homem, num homem. É um homem natural, é um homem como nós. Mas por dentro era o Filho do Homem. Por dentro era Deus. Por fora era a carne mortal, era o homem. Por dentro, Jesus mostrava, era Deus. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Por fora, ele mostrava que ele era um homem. Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Ele mostrava que ele era um homem, porque ninguém podia morrer para nos salvar se não fosse Deus homem. Não podia ser apenas um homem. Por isso Jesus não era apenas um homem. Se fosse para um homem morrer para nos salvar, Moisés poderia, Noé poderia, Abraão poderia, qualquer profeta poderia, mas não era um homem para morrer para nos salvar. Esse homem teria que ser Deus para nos salvar, porque todos haviam pecado e estavam destituídos da glória de Deus. E agora é necessário que todos se arrependam para poder aceitar a salvação que nos veio através de Jesus Cristo. Bem, eu quero passar desse parágrafo aqui para poder te ajudar. Já sabemos que ele veio. Quando o irmão Branham está dizendo, porém, algum dia voltará outra vez. Voltará outra vez, foi em 63, que ele voltou outra vez em carne humana, em forma de carne. Ele desceu em Apocalipse 10, 1 e esteve em Apocalipse 10, 7. Ele encarnou em Apocalipse 10, 7. É tão claro para você ver a encarnação de Deus. Deixa eu te mostrar. A encarnação de Deus não foi Apocalipse 10, 8. A encarnação de Deus é Apocalipse 10, de 1 a 7. É quando ele desce do céu, com o livrinho aberto, o anjo forte, que é Cristo, desceu do céu com o livrinho aberto, bradou como leão, já não era cordeiro mais. Cordeiro, ele estava no trono, mas ele saiu do trono, desceu com o livrinho aberto e bradou como leão em Apocalipse 10, 3. E deu o livrinho nas mãos do sétimo anjo, Apocalipse 10, 7. O que é o livrinho? A revelação dos mistérios escondidos por estes milhares de anos. Deus deu a revelação para o sétimo anjo. Depois, o que tem que fazer a noiva, João,
comer aquilo, comer aquele alimento. É isso que nós temos que fazer. Foi isso que a igreja fez. A carne de Jesus era a sua palavra. E agora a igreja do Pentecoste, durante 7 eras, estava comendo aquela palavra. Agora a palavra, que é o livrinho dos dias do irmão Brana, ficou para a noiva comer, para João comer. Ele representa a noiva, mas a noiva é você, a noiva redimida, que pode tomar o livrinho e comer, como os discípulos puderam tomar as palavras de Jesus e comer. Minhas palavras são espírito e vida, diz o Senhor. Aí você come esta mensagem. Esse tempo que estamos vivendo, estamos comendo o que Deus manifestou na encarnação do entardecer. As 7 eras da igreja comeu o que Deus manifestou na encarnação do amanhecer. Deus estava encarnado num homem chamado Jesus, e ele diz que ele e o Pai eram uma coisa só, que não era 2 nem 3, mas que era um só. Se foi um só no amanhecer, foi um só no entardecer, porque aquele mesmo Jesus veio no entardecer num outro homem, num outro personagem, num outro corpo, em forma de carne, para poder revelar o que ninguém podia revelar durante as eras. Ficou para este revelar. Como Jesus veio, ninguém podia salvar, morrer e salvar durante a era dos profetas, dos patriarcas. Tinha que ser um cordeiro animal. Mas quando chegou o tempo de Jesus Cristo, já era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era humano, era Deus em carne. Agora chegou o entardecer. Deus veio outra vez, porém, algum dia voltará outra vez em forma de carne. Eu quero que você entenda isso, que o irmão Brana pregou muitos anos. Mas os 3 anos de ministério dele, final, foi exatamente os 3 anos que estava manifestando a forma de Deus em carne humana. Ele teve manifestações anteriores, mas esta foi a principal. O 7º anjo está na terra, como ele disse, no tempo da sua vinda. A brecha 45. Por favor. Ali o 7º anjo estava na terra no tempo da vinda de Cristo. E você quer dizer que ele não estava. E ele mesmo diz que ele estava lá, e você quer dizer que ele não estava. Bom, eu tenho que prosseguir aqui, senão eu não termino. Os 116 almas que estão em prisão agora. Os mistérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras, São João 14:12, estou lendo o que o irmão Brana está dizendo. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Veja, as obras, pregando aos perdidos. Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Agora, no tempo do irmão Brana, ele veio pregar às almas em prisão. Almas é quando você está ainda vivo aqui na terra, você está ouvindo a palavra, você tem a oportunidade de se salvar, de reconhecer seus erros, seus pecados, porque a mensagem deste anjo, veja as obras, pregando aos perdidos, no entardecer. Por quê? Aos perdidos. Porque o Cordeiro saiu do trono. Apocalipse 10:1. Aí ele prega aos perdidos. O eleito aceita. Mas a pregação está sendo feita aos perdidos para que eles possam saber que tem uma mensagem de juízo. Almas que estão em prisão agora, que você pode pregar, mas eles não vão converter. Porque eles creem numa denominação, porque eles creem numa ala dessas que creem no irmão Brana e assim por diante, eles não vão converter. Almas que estão em prisão agora é no tempo do irmão Brana.
Você tem que entender isso. Ele pregou às almas que estavam em prisão no tempo dele. Agora, veja as obras. Obras continuou exatamente de algum dia ser salvo. Ele diz, curando os enfermos, e então ao impossível, melhor, de algum dia ser salvo. Você pensou bem? No tempo do irmão Brana, ele pregaram uma mensagem àqueles que era impossível ser salvo. O povo pentecostal era impossível ser salvo. Os que creram na mensagem do irmão Brana eram os salvos do dia. Você já pensou bem a noiva repetir essa pregação nesse tempo? Aos impossível ser salvo, que são os de dentro da mensagem. Agora, no tempo do irmão Brana, ele veio pregar aos pentecostais. Mas agora, não é mais aos pentecostais. Mesmo que o espírito pentecostal está dentro da mensagem. Agora é hora de ouvir esta mensagem e saber que eles não vão se arrepender, que eles não vão alcançar a salvação. Hoje era preferível eles terem morrido há 20 anos atrás, quando não conheceram essas coisas, do que agora ficar aí teimosos em seus púlpitos, em seus lares, nas redes sociais. Era melhor que tivesse morrido antes de conhecer essa palavra, porque agora você é uma alma encarcerada e que não tem jeito de ser salvo. A mensagem é àqueles que é impossível algum dia ser salvo. É a que você está ouvindo quando você não crê. Então isso tem sido que eu possa colocar assim, irmão Brana dizendo, escuta aqui, 116 almas que estão em prisão agora. O ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nestes últimos dias. Meu irmão, você já pensou bem onde o ministério de Jesus Cristo estava reencarnado? Irmão Brana tinha que falar reencarnado em sua igreja, porque não pode encarnar na igreja antes que se reencarne na pessoa. Estava sendo reencarnado nele para depois ser reencarnado na igreja nestes últimos dias. Se você não vê o ministério de Jesus Cristo reencarnado no profeta em Apocalipse 10, de 1 a 7, muito menos você vai ver o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja hoje, nesses últimos dias, quando ela come o livrinho e tem esse ministério reencarnado nela. Talvez você não entenda a palavra reencarnado. Em Jesus pode, porque ele morreu e ressuscitou. Ele pode reencarnar em alguém. Quem morre e não ressuscitou, não pode reencarnar em ninguém. Mas Jesus é o único que morreu e ressuscitou. Porque os demais que morreram e ressuscitaram, tornaram a morrer outra vez. Mas esse, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou e não voltou a morrer. Mas agora está reencarnado. Ele estava reencarnado no 7º anjo, naqueles dias, para poder reencarnar na igreja, quando ela comesse o livrinho que Deus manifestou na vida do 7º anjo. Escuta, isso é o que muitos de nós cremos, diz o profeta. Eu creio com vocês. Eu não sei se aquele povo estava crendo, mas o irmão Brana está dizendo, eu creio com vocês. Eu creio nisto. Se eu não cresce nisto, eu faria alguma outra coisa a respeito disto. Mas irmão Brana diz, eu creio nisto. E eu também. Para finalizar, mais um parágrafo. 347, almas que estão em prisão agora. Essa mensagem é para as almas de irmãos e irmãs que não conseguem crer na manifestação de Deus nos dias de William Branham e que não pode ver hoje a manifestação de Deus na noiva com a sua palavra. 347 almas que estão em prisão agora. Mas lembre-se,
todo este tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. Você vê que ele aplica as duas coisas, os dias de Noé e agora a noiva. Porque os dias de Noé era também mostrado como os dias do Filho do Homem. Os dias de Ló, dias do Filho do Homem. E aqui, dias da noiva, que está selada por dentro com Cristo. Escute, o último membro tem se redimido. Eu tenho que explicar para você, o último membro é o último profeta, o último membro é o último mensageiro. Já tivemos 6 mensageiros, o último foi o irmão Brana, foi o 7º mensageiro. O último membro tem se redimido. Escuta, o 6º selo tem se produzido, não vai produzir. O 6º selo tem se produzido, porque as trombetas soaram no 6º selo. O que falta é porque faltam 144 mil judeus para entrar ainda. Mas o 6º selo ali já tinha se produzido. As trombetas tinham soado. Israel tinha voltado para sua pátria em 1948. Escuta, eu vou repetir. O último membro tem se redimido, o 6º selo tem se produzido, o 7º selo o traz de volta à terra. Ele voltará em forma de carne. O 7º selo o traz de volta à terra. Meu irmão, quem era que tinha o 7º selo? O 7º anjo. O 7º anjo era o 7º anjo de Laodiceia. Era o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele é quem tinha o 7º selo. Por isso ele teve que subir naquela nuvem e trazer Cristo à terra. O 7º selo o traz de volta à terra. Foi nos dias do irmão Brana, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. Exatamente esse espaço de tempo que vocês nunca vão encontrar. Vocês são teimosos, querem mudar. A própria ciência está mostrando que é esse tempo. A ciência não mostra que é no dia 8/3, que é 8 de março de 63. A ciência mostra 28 de fevereiro de 1963. A própria ciência está contra vocês. Irmão Brand diz que a ciência sabe mais do que os religiosos. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, se assentou e requereu o que ele possuía. Aí você pensa que ele tomou o livro, saiu do trono, tomou o livro e assentou naquele mesmo trono. Não, ele assentou no trono dele. Vai no primeiro selo que você vai ver isso. Ele saiu do trono e assentou do trono do Pai, assentou no seu próprio trono. É isso que aconteceu. O que ele tinha redimido, isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. 348 almas que estão em prisão agora. 13 é perfeição. 3 é perfeição. Por isso você tem Senhor Jesus Cristo. 3 é perfeição. Por isso você tem William Marion Branham. 3 é perfeição. Por isso você tem tantas coisas em 3. Não é? É perfeição. Escuta. O ministério chegou à sua perfeição quando? Escuta. Quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos. O ministério chegou à perfeição, isto é, não tem jeito de ir mais além. É a perfeição. É o que Deus tinha que fazer. Nós o que temos que fazer é comer. Comer esse livrinho. Porque o ministério chegou à perfeição quando reproduziu. Reproduziu. Isso quer dizer que já havia produzido uma vez. Quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Natural, porque estava em carne, entre seres humanos. Meus irmãos,
A coisa é tão clara que pode dar vontade de a gente colocar dentro da pessoa. Mas o eleito não precisa de colocar lá dentro, já está. O incrédulo não adianta você querer colocar, porque não entra. Mas aqui está, repetindo e terminando. O ministério chegou à sua perfeição. Quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Sabe o que era Brana? O ministério de Brana era uma reprodução de Cristo. Aquele Cristo que diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. É a reprodução daquele ministério de Cristo, novamente no natural, entre seres humanos, Deus andando entre os seres humanos na América do Norte, e eles não perceberam, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Ele tomou as duas partes, os dias de Noé e os dias de Ló, porque eram os dias da manifestação de Deus em carne. Ele voltará em forma de carne. Então agora eu posso completar. Ele voltou em forma de carne. Eu preguei mostrando o que o irmão Brana disse que ia acontecer. Mas agora eu tenho que mostrar para você o que aconteceu. Ele voltou em forma de carne. E chamou-se pelo novo nome. Porque era uma nova carne, reproduzido novamente. Pai, a única coisa que a gente pode fazer é pregar, Senhor. Mas só o Senhor pode colocar isso dentro dos corações. Que cada um seja alimentado com esta palavra, com esta luz do Evangelho que o Senhor mandou o seu profeta pregar, que nós estamos pregando nesse dia, repetindo isto, como os apóstolos puderam repetir aquilo que aprenderam com Cristo e tiveram as novas doutrinas que Cristo ensinou neles. Assim também o Senhor veio trazer esta mensagem através do sétimo anjo e reproduzir esta mensagem na noiva, para poder trazer novas coisas que o Senhor disse para o seu profeta: não diga a ninguém. Como em outras palavras, eu vou dizer isso depois. Você não precisa dizer a ninguém, porque eu falarei isso depois. E o Senhor está falando. Ajuda-me a entender e a crer e aceitar estas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando os selos foram revelados, era Brana sem dúvida indicado, ministério do sétimo anjo, pois ali o anjo forte encarnou. A espada que ele tinha visto coube perfeitamente em sua mão. Esta é a espada do rei, pois o ministério chegou à perfeição. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa do último dia. Um só homem que Deus levantou, que em sua mão essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. A mensagem que Brana pregava, muitas coisas ele não falava, pois sabia que no tempo certo os eleitos iriam entender. Na terceira colina de Francas, a espada brilhou outra vez. Foi João então comissionado a profetizar mais uma vez. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa do último dia.
que João pregou.